porque tem uma coisa muito específica do complexo imobiliário financeiro do Brasil, comparando como é que foi isso em outros países. Aqui tem dois personagens centrais na montagem desse complexo, que vai ocupando tudo, né? Que vai pegando todas as terras, que vai limpando o pessoal do caminho e se apropriando desses espaços e construindo essas coisas genéricas, tipo Trump Towers, né? Como no Porto Maravilha, com umas iscas, tipo Museu do Amanhã e que tais, né? Mostrando esse tipo de coisa. Esse complexo imobiliário financeiro, e é por isso que até o livro usa até o Porto Maravilha, porque ele é um exemplo melhor disso, para a gente entender isso. E o Rio de Janeiro, me parece que é a cidade que hoje protagoniza isso com muita clareza, com toda a história do mega evento olímpico, da Copa do Mundo e do evento olímpico e do uso disso para alavancar, embora no livro eu conto como esses eventos olímpicos também já foram usados em outras situações, em outros países, e não só eles, como reconstrução pós-desastre natural também é usado para avançar essa fronteira, né, do complexo imobiliário financeiro em várias outras situações, neste caso um mega evento, em outro caso a reconstrução pós-tsunami, né? E como as áreas dos pescadores foram simplesmente decretadas como área de risco, depois viraram resorts, hotéis de luxo na beira do mar, né? Em vários lugares da Ásia que foram atingidos pelo tsunami. Aqui nosso tsunami chama Projeto Olímpico. Projeto Copa do Mundo em várias cidades do Brasil e no caso do Rio de Janeiro, Projeto Copa do Mundo e Projeto Olímpico, né? Como frente de expansão. E como eu dizia, aqui no Brasil tem dois personagens centrais desse complexo. Um, empreiteiros. As grandes empreiteiras. Dois, o Estado e os fundos públicos. O que eu quero dizer com isso? Que aqui no Brasil, o complexo imobiliário financeiro, isso é específico entre nós, é 100% financiado pelos fundos públicos, pela Caixa, pelo BNDES, pelo nosso dinheiro, e articulado, o personagem central, que é quem está presente nas parcerias público-privadas, quem está presente na construção, na gestão dos serviços, quem se constituiu nos consórcios, montando essas fronteiras, são as empreiteiras, as grandes empreiteiras. As mesmas cujos presidentes estão hoje lá na carceragem de Curitiba. Esses são os personagens. E por que esses são os personagens? Porque a gente tem uma relação histórica no Brasil entre o Estado e o interesse dessas grandes empresas, histórica, que não é de agora, que começa lá atrás, na época do Getúlio, aqui na capital federal, quando as primeiras empreiteiras começam a se constituir, que se desenvolve nos anos 50 com o polo petroquímico de Salvador, quando vai aparecer a Odebrecht e outras empreiteiras, que vai aumentar mais ainda na época do Juscelino e a construção de Brasília e as estradas, quando as empreiteiras mineiras, Andrade Gutierrez, por exemplo, se forma e entra e cresce e entra na jogada, que continua durante a ditadura militar cada vez mais com a construção de barragens, de hidrelétricas, das grandes obras, da Ponte Rio-Niterói, e que continua depois, né, da ditadura nos governos subsequentes, inclusive no governo Lula e Dilma. Então,
É muito importante a gente entender isso, por isso comprem o livro. E hoje está com desconto. Que nós estamos falando, e quando a gente fala, e quando a gente ouve 40 minutos do Jornal Nacional batendo que a corrupção, porque o Lula, porque a corrupção, porque o Lula, porque a corrupção, porque o Lula, nós temos que abrir o olho e entender que o buraco é muito mais embaixo. Que se o problema fosse político roubar, estava fácil. Bota político ladrão na prisão, acabou. Mas não, gente, nós estamos falando de um Estado e de um mundo da política eleitoral e partidária. Não estou falando da política, porque aqui é política o que nós estamos fazendo. Isso aqui faz parte do mundo da política. Mas eu estou falando do mundo da política partidária eleitoral. Especificamente, está completamente contaminado e mimetizado com o mundo dos negócios das empreiteiras. E é isso que nós temos que combater. E é isso que nós vamos ter que superar. E quando a gente fala que o problema é aquele político corrupto, o que nós estamos fazendo é jogar uma cortina de fumaça sobre esse processo todo para justamente permitir o avanço. E é o que nós estamos vivendo hoje. Está no Congresso uma medida provisória que amplia o poder das empreiteiras sobre a terra. Agora, as empreiteiras aqui, que estão aqui em volta, não precisam mais do Eduardo Paes para fazer um decreto de desapropriação. Elas já desapropriam. E já fica para elas fazerem incorporação. E ponto. Então, eu termino o livro falando disso, mas, e aqui é muito importante a gente dizer isso, depois que você olha tudo isso e fala, vou cortar os pulsos, me jogo do 5º andar, o que eu vou fazer? Não, gente, por isso que tem a 4ª parte, que é pequenininha. É pequenininha porque ela é o futuro. Mas o futuro já está aqui. O futuro está aqui nas resistências. O futuro está aqui na solidariedade. O futuro está aqui na construção de um projeto alternativo, de um plano alternativo, na construção de espaços de esperança, nessa reconstrução da política que nós estamos fazendo aqui agora. E que a gente tem que acreditar, e ainda bem que além de alguns velhinhos como eu estou vendo um monte de gente jovem aqui, que está engajada, que está fazendo, que já está em outra, que está lutando e que é a esperança que nós temos de reverter esse processo. Porque, pessoal, embora dominante, o neoliberalismo está morto, embora dominante. Está morto porque não tem nenhuma resposta para os problemas e as crises que estão colocadas no mundo hoje. Não tem. Nós vamos ter que montar outra resposta. E nós vamos montar outra resposta também globalmente, mas aqui, localmente, nas nossas lutas e na nossa reconstrução daquilo que a gente acha uma política urbana baseada no direito à cidade para todos. Pessoal, muito obrigada.